Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Cultura Debate. Nossa pauta de hoje é o dia 18 de maio, próxima quinta-feira, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Para isso, estamos recebendo a diretora de Assistência Social da Prefeitura de Montenegro, Leila Ternes, e representando o Grupo Executivo Intersetorial Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil, José de Jesus Cirne da Silva. E você pode participar, fazer perguntas, críticas ou elogios de duas formas, através da fanpage no Facebook, que é facebook.com/TV Cultura do Vale, ou pelo WhatsApp, o número é 998240324, repetindo, 998240324. Boa noite, Leila. Boa noite. Obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. Sempre às ordens. Comandante Cid, vou chamar de comandante pela força do hábito. Boa noite e obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite às senhoras e senhores. É um prazer retornar à TV Cultura. O prazer é todo nosso. Comandante, eu vou te perguntar de cara o seguinte, o que é e como funciona, eu vou ler de novo porque o nome é enorme, né? Grupo Executivo Intersetorial Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil. O nome é pomposo, né? É longo. O grupo ele segue uma orientação nacional e estadual, através do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescência, o CONANDA, o Conselho Nacional, e através do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente, que é o CEDICA. Então, nós seguimos essas normativas todas, e em 2007 foi criado em Montenegro este grupo intersetorial de enfrentamento da violência sexual de crianças e adolescentes. Tá? O grupo tem uma constituição hoje de 12 entidades, uma constituição paritária, são 6 entidades governamentais e 6 entidades não governamentais. A saber, até para valorizar as instituições, claro. São 3 secretarias do município, a Secretaria Municipal da Educação, a Secretaria Municipal da Saúde, a Secretaria Municipal de Habitação, Desenvolvimento Social e Cidadania, que está, dentro dela está o CREAS, e a coordenação hoje do grupo é da senhora Vera, que é a coordenadora do CREAS. Que é onde a Leila trabalha. Isso. Nós temos 2 instituições policiais, que é a Brigada Militar e a Polícia Civil, o Conselho Tutelar. E temos as instituições não governamentais, que é a Central Única das Favelas, a CUFA, Legal. a APAI, temos o Instituto de Educação São José, o RECREL, a Sociedade Beneficente Espiritualista e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, o CONCRAD. Então é bastante representativo mesmo, né? Tem várias entidades aqui que fazem parte. Sim. E se reúnem periodicamente? Nós temos reuniões mensais, ordinárias, né? Temos reuniões extraordinárias, e em eventos a gente tem uma periodicidade já quase que semanal para programação, para o planejamento dos eventos. Que é o exemplo de agora, das atividades que nós teremos alusivas ao Dia Nacional de Enfrentamento, que é o dia 18 de maio. Isto. Leila, temos esse dia 18 de maio, mas ao longo de todo o ano, né, como é que tem sido trabalhado aqui em Montenegro, pela diretoria, pela Secretaria de Habitação, que é onde fica a parte da diretoria social, né? Esse tema tão delicado, tão complexo, né, da violência sexual contra crianças e adolescentes. Infelizmente, né, é delicado mesmo, e pelas notícias o número cresce, infelizmente, né, dia a dia. Isso, os que chegam as denúncias até os órgãos competentes, que é o Conselho Tutelar, ou a Polícia Civil, né, ou o Ministério Público. Eu tenho dentro da diretoria, a qual eu sou diretora, o CRAS e o CREAS. E o CREAS trabalha... O que é o CRAS e o CREAS? Tá. O CRAS é um centro de referência de assistência social. É a porta de entrada onde qualquer pessoa pode buscar os seus direitos, né? Onde nós temos também o Bolsa Família, né, onde é feito o CadÚnico, que é o cadastro, né? Então, assim, ó, o CRAS nós temos assim, que é a porta de entrada, né, onde busca qualquer direito. Agora tem esse novo programa também, Criança Feliz. Isso aí, isso já estamos implantando. Outra hora até a gente pode vir aqui falar sobre isso. E o CREAS é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. É quando o problema já está instalado, né? Quando já ocorreu a violência
lá no CRAS se trabalha a prevenção, e aqui no CREAS é quando essa prevenção, por algum motivo, não deu certo, então vem no CREAS, né? Onde eu tenho, tanto no CRAS como no CREAS, nós temos a equipe técnica, né? O CRAS tem assistente social, psicóloga e terapeuta ocupacional, né? E uma coordenadora. E no CREAS, a assistente social, tem 2 psicólogos e também a coordenadora. E então, quando ocorrem os casos de violência sexual, como né, que nós estamos tratando agora, é no CREAS que é atendido, né? Onde essa criança, essa família fragilizada passa por uma acolhida, né? E depois feitos os devidos encaminhamentos. Muito bem. Olha só, a cada dia são 129 casos de violência contra crianças e adolescentes registrados no país, uma média de 5 a cada hora, números da realidade. E tem uma outra questão muito interessante, que é a seguinte: 80% destes casos são de parentes próximos, os agressores. Sim, É uma intrafamiliar, violência, né? que não raras vezes a gente chama de violência intrafamiliar. Não raras vezes, um percentual elevado se dá dentro da própria residência, ou no próprio lar da vítima, né? E existe, na maioria das vezes, uma relação de confiança entre a vítima e o autor do abuso ou da exploração. E também, não raras vezes, pela estatística, é o pai ou o padrasto. Existem outros violadores, né? Dentro da própria família, mas onde o avô também tem bastante casos. O avô também acontece. Temos as incidências de vizinhos, né? Então é uma violência que a gente acha assim, bastante repugnante. E quando a gente fala, comandante, de casos nacionais, parece muito distante da nossa realidade. Mas isso em nível nacional. Mas aqui, eu sei que amanhã vão ser revelados mais números sobre isso, né? Mas sim, a realidade também atinge Montenegro e Vale do Caí, né? Exato. Essa triste realidade. Ainda hoje nós tínhamos uma fala da delegada, que é a Delegacia Especializada de Crianças e Adolescentes de Porto Alegre, que também nos trazia dados de Porto Alegre bastante acentuados, de estupro e outras violências, né, de menores, de crianças e adolescentes. Comparativamente com o ano passado, aumentou muito os registros em Porto Alegre, e em Montenegro não é diferente na região. No segundo momento eu posso até trazer alguns dados da DEAN, que foram explanados para nós na última sexta-feira, que nos revela também que o Vale do Caí nós temos a incidência dessa violência registrada, e mais os casos que a gente chama no direito penal de cifra oculta, e que na saúde a gente chama de subnotificações, que são aqueles casos que não estão na estatística, que não estão na polícia, que não estão no Conselho Tutelar, que não chegam à justiça, porque não há registro, não há apuração. A vítima, muitas vezes, por uma série de fatores, ela se mantém calada, ela não denuncia esses fatos. Então, a importância de um grupo desse para o fortalecimento da rede, para a divulgação da prevenção, para a capacitação da rede, e as nossas atividades dos dias 17 e 18 objetivam também isso, capacitação de rede, para que o professor, para que o profissional que trabalha com criança e adolescente tenha esse olhar diferenciado, para algumas características e sinais que podem ser indícios de violência sexual, comuns a várias outras coisas, mas que tem que ser esse olhar diferenciado, e se for o caso, uma apuração mais detalhada. Na escola, por exemplo, se a criança tem uma mudança de comportamento, se ela começa tem vários sinais, né? Vários sinais. E complementando ali o que o Major Cine está falando, tem as crianças que ainda não conseguem contar o fato, né, o que aconteceu, né? E outro caso, assim, né, que para nós é alarmante, do tempo que eu que eu estive no Conselho Tutelar, proporcionalmente ao número de habitantes, Montenegro tinha um dos maiores índices de abuso sexual, de estupro de vulnerável. Em comparação com outras comunidades. Sim, proporcionalmente ao número de habitantes, né? Sim. Montenegro era um dos municípios que mais apresentava, infelizmente, né? Uma cifra, né, lá em cima, um número alto, uma coisa tão triste, né?
Mas isso é importante, Lelé, até uma questão que eu ia te colocar, de que só se tem esses números a partir dos dados oficiais. Denúncias, e exato. por isso é muito importante que as pessoas façam a denúncia. Sempre. O registro, denuncie. ele pode ser feito num telefone nacional, que é o Disque 100. Isso. E ele pode ser feito diretamente às instituições, do sistema de justiça criminal, do sistema Seja de... Conselho Tutelar. Conselho Tutelar é uma porta de Posso entrada passar os importantíssima, números né? A delegacia de polícia também é uma porta importantíssima. Ministério a própria Público. Brigada Militar, Ministério Público, são instituições que irão imediatamente acionar a rede. Tomar as providências. Os devidos apurações e medidas. Né? Esse conceito de rede ele é interessante, porque isso quer dizer que envolve diversas entidades. Sim. Não é só polícia, não é só saúde, tem muitas entidades envolvidas A nisso. violência Com certeza. sexual, eu costumo dizer, a título exemplificativo, que a nível de conselho municipal, nós somos um grupo intersetorial, tem 3 conselhos que são muito próximos de nós. Conselho Municipal de Drogas. Porque muitas vezes, em decorrência do abuso, essa vítima vai ser uma usuária de droga, com uma busca para amenizar. Ou o enfim, próprio agressor, o agressor faz vai algum ser tipo de drogas. uso. Ele está muito próximo e tem uma interface com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, porque muitas dessas violências são violências Maria da Penha, em que a vítima é mulher, embora nós tenhamos também vítimas meninos e homens, né? Sim. E nós temos também uma proximidade, uma interface muito direta com o CONCRAD, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Além das instituições, nós também temos um sistema de justiça e cidadania, além das instituições anteriormente citadas, nós temos instituições importantíssimas nesse sistema, que é o Poder Judiciário, o Ministério Público, a OAB, a Defensoria Pública. Que dão esse suporte para essa rede. A própria Câmara de Vereadores tem sido uma parceira forte nossa. Através da Comissão Através de Cidadania, da Comissão e de Cidadania e Direitos Humanos. Até porque a presidente hoje, a Josi Paz, foi conselheira, ela sabe bem dessa realidade. Sim, né? exatamente. Mas desde a criação nós também sempre tivemos essa proximidade com essa Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Leila quer reforçar os telefones, né? Sim, Eles têm o Disque 100 que é nacional. O Disque 100 é nacional, é mantido sigilo quanto ao denunciante, Isso é muito né? importante. Essa ligação vai cair lá em Brasília e imediatamente chegando lá é passado para o Conselho Tutelar, para o Ministério Público e para a Delegacia de Polícia. Então, eles passam para os 3 órgãos que conjuntamente vão trabalhar essa situação. Disque 100, então, é bem tranquilo, pode ligar do próprio celular, tranquilo. Temos também o telefone do Conselho Tutelar, que é 9707-9723. Né, já estou fora há um ano e pouco, estou dizendo 9707-9723, agora tem um 9 na frente. Né? Tem o Ministério Público, 3632-1677, e da própria delegacia, 3649-0000, né, e vários outros finais. E pode fazer diretamente, né, se não quiser por telefone, diretamente nesses órgãos, né? E eu acho que sempre reforçando, denuncie, não deixe essa menina, esse menino, essa adolescente sofrer, porque quanto mais cedo ela receber esse atendimento, esse acompanhamento, esse abraço, essa acolhida, mais rapidamente ela vai sanar as suas, né, vai ficar sequelas, né? Então, quanto antes, vamos amenizar isso, né? Perfeito. Boa noite, Priscila Matias. Boa noite, Leandro. Boa noite, Leila. Boa noite, Major Cirne. A Kátia, do bairro Centro, pergunta se existem formas de abuso e exploração sexual e quais são elas. Se existe? Formas Que tipo de abuso e exploração e quais são elas? De várias maneiras, né? Um simples toque, uma palavra, pejorativa, né? Isso tudo é sinal de abuso sexual. Sim, até né? mesmo, Isso tudo pode, não sei se é essa que ela quer saber. As pessoas muitas vezes entendem que o abuso é o toque, né? É a agressão não física e não necessariamente. Não é necessário ter, né, a penetração propriamente dita. Passou a mão, falou, né? Já é um modo de depois a gente vai buscar enquadrar essa forma de abuso, essa prática, num tipo penal.
que poderá ser estupro, né? Depende da Que é a idade. conjunção carnal, aquela Aí situação. tem a tipificação mesmo. Tem que ler o tipo penal. E não existe mais o atentado violento pudor. Então, muitas condutas que até então eram atentado violento pudor, que também era um crime bastante apenado e repudiado, hoje são estupros, né? Por não existir mais a forma típica do atentado violento pudor. E no menor ainda tem uma diferenciação. Nós chamamos, no caso do estupro, de estupro de vulnerável. Não depende de consentimento menor de 14 anos. É estupro. Ele não tem a capacidade ainda de decidir se vai De se manter a relação defender sexual também, ou não, né? coisa que vale. Então, quem mantém alguma relação sexual com criança e adolescente até 14 anos já é estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável. Já tem o tipo penal e as sanções devidas. Perfeito. Mais perguntas, Priscila? Sim. O André do bairro São João pergunta se existem fatores que favorecem a violência à criança ou adolescente e se a pobreza é um desses fatores. Não, de maneira alguma a pobreza seria né, um dos desencadeadores. Assim, ó, tem muitos modos, né, muitas maneiras de desencadear isso. Eu acho que os pais, as mães, né, têm que ficar mais atentos aos seus filhos, né, conhecer os seus filhos, cuidar, no caso do casal se separar, a mãe cuidar de quem ela vai colocar dentro de casa, né, porque os casos de padrasto são muitos, né, então esse cuidado tem que ter. Então, o pai, a mãe atencioso vai notar alguma mudança no comportamento do seu filho, aquele pedido de socorro vai, né, se tem esse contato com o seu filho, conversar com ele, né, todas as noites ou no final de semana, né, assim, uma coisa bem natural, mas ficar atento e cuidar quem coloca dentro de casa, porque assim, ó, realmente os casos de padrasto são muitos, né, não que não ocorra também com os pais, né, mas sempre ter esse cuidado. Posso fazer mais uma? Pode. O Zeca, do bairro Aeroclube, pergunta, uma vez denunciado, quais são os procedimentos adotados por essa comissão, pelo próprio conselho, qual é o acolhimento que é dado para essa criança e se existe risco dessa criança voltar para casa e voltar a ser abusada caso o abuso tenha acontecido por algum familiar. Após o fato chegar ao conhecimento de algum segmento, né, vamos pegar como exemplo se chegar ao conhecimento do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar vai desencadear, a Leila depois até pode acrescentar alguma coisa, uma série de medidas na área da saúde, da assistência social, que já objetivam amenizar esse sofrimento, a proteger essa vítima. O Conselho Tutelar também vai fazer o caminho penal, vai comunicar a delegacia de polícia, que por sua vez vai instaurar um inquérito policial, buscando a autoria e materialidade. A materialidade são as provas dessa conduta. Em geral, é uma conduta que não há testemunhas. Então, a fala da vítima é uma fala muito importante. Então, há todo um cuidado em ouvir esse adolescente, essa criança, buscar na sua memória os relatos para ver a verossimilhança, que a gente chama um conjunto de fatos que tem um encadeamento lógico, Sim. que não foram ilações ou construções da vítima. Em geral, a criança e o adolescente não constroem esses fatos com tanto detalhe. Então, isso tudo vai gerar um processo, depois a nível de Ministério Público e Poder Judiciário, e ao final, de acordo com as provas, com todo o devido processo legal que a gente chama, poderá, então, ter uma sentença pela conduta anterior lá. Mas é muito importante esse outro lado também, que é o lado da proteção da saúde, a proteção mental da vítima, a sua reestruturação como pessoa, na busca da sua dignidade, buscando, em alguns casos, até o afastamento do convívio com o agressor, como medida de proteção, né? Aí eu até passo para ele esse caminho do conselho. Os encaminhamentos, não é? Que a pessoa pergunta, na prática, né, Leila e comandante Cirne, a própria Constituição diz que a pessoa é inocente até que se prove o contrário, né? Então, para realmente provar que essa denúncia, que realmente houve agressão, como é que fica e se de fato ocorreu, a criança fica exposta. Chegando ao Conselho Tutelar a notícia de que houve um abuso, né? É orientado que esse familiar, essa pessoa, faça uma ocorrência policial, né?
E muitas vezes tem mães que ficam meio assim até para fazer essa denúncia, porque é o seu companheiro, é o pai, então até se coloca que se houve essa notícia, será feita igual essa ocorrência policial, até denunciando essa própria mãe como conivência, né? Se ela sabe, de alguma forma ela faz e não prevarica, né? Quer dizer, sabe e não toma providência, né? Ou mesmo vai ali, conta e depois se arrepende, porque sabe do que pode ocorrer. De posse dessa ocorrência policial, desse BO, essa criança é encaminhada, essa adolescente é encaminhada até o CRAI, em Porto Alegre, que é um centro de referência dentro do Hospital Presidente Vargas, onde lá essa criança é atendida por peritos, assistente social, psicóloga, faz a perícia física, tem pediatra e depois tem a perícia psiquiátrica, né? Quando não tem a perícia física, se houve a consumação desse abuso, ali já, né? Mas às vezes, como esse abuso é feito através de um toque, na perícia psiquiátrica, daí é descoberto, né? Mas até isso acontecer, dizer, realmente foi esse o culpado, há sim o afastamento dessa criança do convívio com este suposto abusador, né? O Conselho Tutelar toma essa providência, imediato, né? Deixa essa criança com uma avó, ou o certo seria essa pessoa ser retirada de casa, né? Até que se prove o contrário, sim, né? Em alguns casos é decretada, inclusive, a prisão preventiva. Sim, muitos casos, né? Teve casos já muito grave aqui em Montenegro, onde, né, abusos assim, em série, inclusive. Enquanto estávamos em Porto Alegre, lá levando essas crianças, aqui já estava sendo efetuada a prisão, né? Só rapidinho ainda sobre isso, sobre a importância da denúncia, é importante, o senhor conhece muito bem como é que funciona a questão de segurança, tem uma estrutura muito legal na delegacia hoje para que essas crianças sejam ouvidas, para que essa denúncia seja feita, né, comandante? Sim, as instituições têm avançado bastante, né? O próprio surgimento, a partir de 1990, do Conselho Tutelar, foi um avanço da legislação, a partir do advento do Estatuto da Criança e do Adolescente. As polícias se especializaram mais na apuração, no trato com a vítima, né? Na busca da materialidade. Então, já a própria Polícia Civil aqui em Montenegro, ela tem uma sala já especializada, uma sala apropriada para a ouvida dessa vítima, né? Que está sob sofrimento, que está violentada na sua dignidade. Então, tem todo um procedimento técnico. Aqui em Montenegro, hoje, nós temos, inclusive, uma delegacia especializada de atendimento à mulher. E quando são meninos, também é usada essa estrutura, que possibilita uma série de avanços, né, no trato dessas vítimas. E que também vai constituir uma boa prova para a condenação dos autores. Certo. Aqui eu tenho um dado interessante. Na última sexta-feira, na DEAN, junto à DPPA, a delegada Cleusa, que está capitaneando esse projeto, para que nós possamos instalar aqui no Vale do Caí uma casa-abrigo de mulheres vítimas de violência doméstica, entre as quais a própria violência sexual, que é uma forma de violência. E nessa explanação que ela fez juntamente com o Recreu e com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, ela nos projetou um slide, e esse slide eu trago agora aos ouvintes, aos telespectadores e ao grupo aqui, que me pareceram uns dados bastante significativos para o Vale do Caí. A DEAN ela foi criada há aproximadamente 2 anos, então esses dados é pouco mais de 2 anos, de 14 de dezembro de 2014 a 26 de abril de 2017. Isso é 2 anos e alguns meses. Na área de violência contra a mulher, então ainda tem outras violências aqui, né? Feminicídios consumados, 2 feminicídios no Vale do Caí com 4 vítimas. Inclusive tivemos aqui morte de crianças e adolescentes, e um desses feminicídios foi aqui em Bom Princípio. Lesão corporal nesses 2 anos e 2 meses aí, 555 casos em que as vítimas foram mulheres do ambiente doméstico na relação de intimidade. Ameaça, 903 casos. Vias de fato,
que é aquela briga que não decorre a lesão corporal, mas que é empurrão, tapa, coisa que valha, né? 165 casos. Perturbação da tranquilidade, isso também gera todo um dano psicológico, uma família disfuncional, né? 152 casos. Estupro, 39 casos no Vale do Caí, registrados. Estupro de vulnerável, que aí é nosso, esse é nosso do grupo aqui, né? Um tema de debate nosso. Nós tivemos 67 casos registrados. É assustador mesmo, né? Estupro de vulnerável, lembrando que são aqueles estupros em que envolve vítima menor de 14 anos. Nós ainda temos vítimas menores que vão de 14 a 18 anos. E as vítimas maiores. Então, São números que... E lembrando, eu ratifico sempre nas minhas falas, que nós temos a cifra oculta. Sim, só o que está Só o registrado. que está registrado já nos chama a atenção, né? E lá na saúde a gente chama de subnotificações. Os dados são muito maiores. Vamos repassar ainda aqui a programação. Amanhã, dia 17, às 14 horas, na DPPA, teremos painéis, né, onde serão passados números e a delegada vai passar os números da DEAN, né, dos casos que estão registrados lá. O Conselho Tutelar também, por sua vez, vai passar os casos, né, que atendeu, né, e uma palestra, um painel, enfim, com a equipe técnica do CRIAS, né, que é o que atende dentro do nosso município. Me permite, então, este evento de amanhã é todo ele na DPPA. É, todo ele na DPPA. A Polícia Civil nos cedeu as instalações, né, é parceira nossa no próprio grupo. Aberto ao público. É aberto ao público. Fica lá na Via 2, para quem não sabe. Isso, uma mesa, uma abertura oficial rápida, amanhã, fala na de algumas verdade, autoridades e oficial, técnicas, né? E depois 3 instituições fazendo explanações técnicas rápidas e abrindo para debate com os E participantes. no dia 18, de manhã, entre 9 e 11 horas, na praça serão distribuídos folders e dando alguma explicação para a população em geral. E à noite, às 19 horas, na Escola São José, nós teremos uma palestra com a psicóloga Jalusa Schneider, que inclusive nos deu um curso, né? Nós temos um curso em dezembro, o Cirno também esteve junto. Uma palestra onde esperamos assim que lote, né, o auditório do São José. Temos lugar para 600 pessoas. Na quinta-feira, 19 horas, no São José. Tá? Esperamos Muito obrigado pela participação. as ordens, sempre as ordens, tá? Sem precisar. Tema, né? Quer dar o último recadinho aí, comandante? Sim, temos. Vai lá. Então, esse evento do dia 18, essa palestra também é aberta à comunidade. A grande maioria da plateia, dos assistentes, serão professores. Mas é aberto para qualquer profissional, para qualquer cidadão, que também o Instituto de Educação São José nos cedeu as instalações. Uma outra instituição que está nos apoiando com logística, nos dando um apoio bastante importante, é a Unisc. Então também fica o nosso registro e o nosso agradecimento à Unisc. Perfeito. Muito E obrigado mais pela uma participação. vez, né, Leandro, se me permite, denuncie, tá? Isto. Denuncie Diz que sem. sempre. Diz que sem Conselho Tutelar, Ministério Público e a própria delegacia. Isso mesmo. Eu acho que foi o recado mais importante. É. Priscila, obrigado. Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos que estão em casa. Até semana que vem. E obrigado em especial a quem nos fez as perguntas aqui, né? Todos que nos acompanham, nós voltamos na semana que vem, às 8 da noite, com mais um Cultura Debate. E prestigiem aqui essa programação que nós falamos agora há pouco, porque esse tema é super importante. Até a semana que vem.